Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 29 de maio, do Opinião Litoral. Vão participar comentando as notícias com você o advogado Rodrigo Marçaioli, a jornalista Thaís Margarido. E a primeira notícia é muito triste. 2 acidentes com características semelhantes, um carro ou um caminhão que invade a pista contrária no Vale do Ribeira, na Regi Bittencourt, que já foi conhecida como Rodovia da Morte, deixam esses 2 acidentes um saldo de 7 pessoas mortas e uma criança gravemente ferida. Precisa tomar alguma atitude, Rodrigo, em relação a evitar esse tipo de acidente em que um carro ou um caminhão invade a pista oposta. Né? Boa tarde. Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Prazer de fazer a bancada com você a primeira vez hoje. Paulo, essa notícia ela traz muita perplexidade e um sinal de alerta, mas um sinal de alerta às custas da vida humana. Isso me preocupa bastante. Né? Nós temos que ver nessa situação do acidente da Regi Bittencourt e agora do programa da manhã que nós fizemos até agora, eu já fui procurar no Google Maps, algumas vertentes que chamam a atenção. Primeiro, a questão da vertente da habilidade, da perícia ou imperícia dos motoristas, né? Principalmente na questão do caminhoneiro. Segundo, as questões de tráfego da estrada, né? Aquela parte da estrada, alguma parte não é duplicada, ou quando é duplicada tem a defensa baixa, o que permite que o carro atravesse uma pista e bata de frente com a outra. A terceira vertente é ainda a questão de fiscalização das autoridades na rodovia em si, autoridades quando eu chamo é Polícia Rodoviária Federal, e a quarta e o principal, muitas vezes os veículos sem condição de rodagem nenhuma, com uma fiscalização leniente, desidiosa, o que permite que caminhões com mais de 40, 50 anos de uso estejam trafegando ainda, como também tem automóveis, carros, naquela região do litoral sul nós vemos bastante, quando vai a Itariri, Itanhaém, Registro, a gente acompanha quando está por lá, carros sem condição também nenhuma de rodagem, e isso acaba sendo um conjunto de elementos que você tem uma tempestade perfeita. Só que uma tempestade perfeita à custa de vidas humanas, né? Então é bem complicado esses 2 casos de acidente. Um, inclusive, envolvendo uma viatura de polícia, né? Thaís, boa tarde. Sobrou alguma coisa para você falar desses 2 acidentes? Depois dessa aula e com especialista, né? O que vou dizer? Mas o que mais chama atenção em pleno mês de maio, né? Um mês amarelo, um mês de conscientização de combate aos acidentes de trânsito. E eu acho que o principal, bem levantado pelo Rodrigo, os fatores que podem provocar esse tipo de acidente com vítima fatal, mas ainda eu acho que o principal culpado é o motorista. Mesmo a gente tendo problema na infraestrutura rodoviária, a gente sabe disso, mas eu acho que a imperícia, né, a imprudência do motorista de não entender que trânsito se torna uma arma na mão daquele que não sabe como se portar dentro das regras, no limite máximo de velocidade, mas aquela história, todo mundo sempre com pressa, sai de casa, mas tem famílias envolvidas, principalmente nos horários de pico, horário quando é madrugada. Então, aquele motorista que está cansado e continua e insiste em pegar a estrada, é o caminhoneiro que quer fazer quanto mais viagens melhor, por quê? Pela quantidade que ele gasta de imposto, de pedágio, de combustível, enfim. Mas vale ressaltar a importância de se manter a responsabilidade no trânsito, porque ainda é preciso salvar vidas. E aproveitando a presença de um advogado especialista, vamos lá, ainda é um dos maiores crimes com pouca munição, né, Paulinho? Devolvendo a bola para ele. É pouca munição, não. É uma licença do governo, né? Ele te permite dirigir, ele te habilita a você trafegar sem, muitas vezes, tem a condição mínima, né? Então, por isso que nos crimes de trânsito hoje cresce muito a tendência daquela teoria do dolo eventual. Você está dando uma arma, tem um potencial de você cometer um crime tirando até a vida, uma lesão corporal permanente ou não, uma invalidez permanente, causada por quê? Por um motorista que ou não tem habilidade ou deliberadamente toma algum remédio, alguma medicação, o famoso rebite, né, que a gente acompanha, você falou bem dos caminhoneiros, fazer exatamente. Isso, maior de viagens. Então, o judiciário antigamente era um pouco mais tolerante com relação a essa situação. De um tempo para cá, não. Ele tem configurado bastante nos crimes contra a vida, principalmente com lesão corporal e óbito, dependendo das condições, ou embriaguez, ou uma condição de drogadição do motorista, de você imputar ele o dolo eventual, aquele que você assume o risco de produzir aquele resultado. Perfeito. Eu conheço bem essa estrada, eu lembro da época em que ela era conhecida como a Rodovia da Morte, antes de ser duplicada. Nesse fim de semana, infelizmente, ela reeditou
aquela tradição de muitos acidentes com vítimas fatais na Regis Bittencourt. Eu já vi alguma coisa nessa estrada que eu nunca nem imaginei ver, que é um caminhão, ele tentando ultrapassar outro caminhão, quando era no trecho de 2 pistas, aí de repente aparece um carro, ele vai para a contramão, ele vai para o acostamento na contramão. Eu nunca nem imaginei que podia haver. Um caminhoneiro que faz isso é um assassino, né? E a área de escape é restrita. Quando não estava duplicada, e ainda quando está duplicada, muita parte ainda que não envolve uma área de escape que permite uma segurança. Por exemplo, nós temos na Anchieta, na descida, tem áreas de escape, é verdade, mas voltar novamente ao ponto que a Thaís mais bateu, na questão do motorista. Eu não vou longe, então sem acidente. Thaís, quantas vezes você sobe a Anchieta ou a Imigrantes e os caminhões vão brigando conosco, com o condutor da Imigrantes principalmente, dão sinal, vão ocupar as 4 pistas e a fiscalização da polícia? Não tem. Não tem, elas toleram, nem multa aplica. Então fica uma briga desigual, um carro com vários caminhões que deveriam estar ocupando no máximo 2 pistas, não, eles ocupam 4. E aí você fica refém de uma situação dessa. O Rodrigo tocou num ponto também que é a conservação do veículo. Na semana passada eu vi nas ruas de Santos um caminhão que você via que os pneus estavam em péssima situação, a carroceria torta em cima do caminhão, soltando fumaça, motor roncando e andando pelo Gonzaga normalmente, trabalhando o caminhão nessas condições. A vistoria, o rigor na conservação do veículo é muito importante para evitar esse tipo de acidente. Tem uma cúpula amanhã, vai haver uma cúpula de presidentes da América do Sul em Brasília. 10 chefes de Estado já confirmaram a presença. Um deles vai acender as redes sociais, Rodrigo Marçal. Os outros 9 vão passar, tudo bem, mas um deles a coisa vai ferver. Alguém que está maduro de saber quem vem, né? Seria esse aí o que você está falando? Bom, Paulo, a gente assim... É direito, é uma cúpula, todos são convidados, vem como chefe de Estado, gostando ou não da figura dele, ele está aí para comparecer como representante da Venezuela. A gente nunca deixou de notar uma certa empatia do governo brasileiro atual pelo Nicolás Maduro e outros governos de centro-esquerda ou esquerda, que faz parte também da linha de conduta de ideologia partidária, tem que se respeitar. Agora, que ele não é uma figura querida e popular no mundo todo, não é. Mas de manhã nós conversamos e você me levantou um ponto que me fez refletir. Estados Unidos não gosta, mas compra o petróleo deles. O Brasil também, na época do Bolsonaro, não tinha muita empatia, mas continuava comprando o petróleo deles. Então, você não tem como tirar a proeminência dele, do país, como alguém que faz parte do cenário da América do Sul, quiçá mundial, com uma certa importância, sobretudo quando você tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia atualmente, né? O que implica justamente nas questões dos meios energéticos para subsidiar esses países. O antecessor, o Chávez do Maduro, uma vez na tribuna da ONU, ele falou depois do George Bush, falou que tinha cheiro de enxofre, que o diabo tinha passado por ali. E o Maduro, por sua vez, disse que uma vez ele conversou com o Chávez depois de morto, o Chávez se apresentou na forma de uma pomba, né, de um pombo. São coisas bem estranhas, bem bizarras, né, dos chefes de Estado da Venezuela. O ex-presidente Jair Bolsonaro não disfarçava a antipatia que tinha, inclusive rompeu relações, né, com a Venezuela. Mas o ex-presidente Lula também não disfarça a simpatia que tem por essa figura que é o Nicolás Maduro. A mesma tendência de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, vem numa sequência de governos. A gente sabe realmente a empatia que o nosso presidente tem, mas a gente sabe que todas essas empatias, na verdade, elas caem quando o que prevalece é a lei do comércio exterior, né? A lei de mercado e da economia e dos negócios, né? Os empréstimos nos bancos internacionais e assim vai. Então, empatias ou antipatias caem por terra quando há necessidade de mercado. Em plena guerra, a gente viu a construção que foi feita, a gente viu também, às vezes, alguns comentários. Vale ressaltar aqui que o presidente anterior do nosso país, quando abria a boca, muita gente ficava desesperado pelos comentários que ele fazia. Mas o atual não ficou muito atrás quando fez o comentário, principalmente em relação a uma guerra que se estende, que o mundo inteiro é contra, a ONU já se posicionou, mas enfim,
Tudo isso, as ideologias partidárias, socialistas ou não, democráticas ou não, caem por terra porque ainda o que prevalece, acho que em todo mundo, é o livre comércio internacional que mantém as economias dos países, principalmente como os nossos, que ainda é país de terceiro mundo, quer queira, quer não. E hoje a cúpula, quantos países ali são de primeiro mundo que estarão reunidos hoje, Paulinho? Nenhum. Então, já imagina como é que vai ser a reunião. Trazendo à tona a imprensa ou não, as redes sociais como veículo de comunicação de massa ou não, o que vai prevalecer é assim, unidos venceremos, vamos conseguir, quem ajuda quem? Para mim, o foco dessa cúpula não tem outro, a não ser a gente discutir. Vamos dar as mãos, qual o caminho e aonde eu consigo fazer uma política monetária democrática sem que eu tenha rejeição popular no país em que eu presido. A Europa se Não uniu. tem? Não tem. Não é? A América do Norte é muito desenvolvida, a Ásia, uma boa parte da Ásia se desenvolveu e a América do Sul se tornou uma das regiões mais atrasadas do mundo economicamente, socialmente. É importante que esses chefes de Estado deem um norte para o desenvolvimento da região. Agora, Rodrigo, tem um ditado que diz assim, amigos, amigos, negócios à parte. Inimigos, inimigos, negócios à parte também? Não, inimigo, inimigo também se dá bem, né? Quando você tem, por exemplo, uma situação muito recorrente no mundo todo, Estados Unidos se opondo à guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, porque a Rússia é historicamente um inimigo antigo, ainda de forma velada. Aí te pergunto, quem é que mais lucrou com a guerra hoje? Os fornecedores de armamentos, quem são? Os americanos. Então, não tem inimigo, inimigo. Inimigo até vira um bom amigo, dependendo da situação. Agora, a questão da reunião dos países todos, aqui de terceiro mundo, como a Thaís tocou, Paulo, envolve diretamente a você notar que todos os líderes que representam esses países, eu acho de forma deliberada, querem que os países continuem subdesenvolvidos. Todos ali, ninguém quer melhor da população. Isso é bravata, é discurso para a população menos esclarecida. Mas ali ninguém quer o melhor para os mais favorecidos, querem continuar como estão, e os menos favorecidos com a expectativa de que algo vai mudar. Eu não vejo isso, né? E só falando uma situação que sempre me ocorre quando eu falo da Venezuela. Uma das maiores saias justas que eu já vi no cenário internacional. Quando o Chávez falou e o rei Juan Carlos falou, por que não te calas? Foi uma das maiores vergonhas que eu acho que um líder de um país pode ter passado, que não foi aquele dia. E passou e calou a boca, né? Calou, lógico. O rei falou com bastante autoridade. Agora, a gente falando em autocrata, Thaís, porque o Nicolás Maduro não é um democrata, é um autocrata. E o Erdogan, da Turquia, também é um autocrata, mas se reelegeu ontem de maneira democrática, né? No segundo turno e apertado. Por quê, Paulinho? É sinônimo de que a população daquele país atende e se satisfaz com o regimento que ele impõe. Hoje eu vejo que, assim, nas gestões públicas, sejam elas municipais, estaduais, federais, presidenciais, enfim, sejam até elas em câmaras que se discute em ministérios, se a população tem dentro dela, da cultura dela, que é uma cultura de direito, é uma cultura de ordem, de progresso, de sim, sim, não, não, você tem que obedecer, é assim, quer, não quer, boa sorte, porta de casa serventia da rua, ou as pessoas se adaptam a essa cultura, que já é deles, está assim, ou elas saem do país. Se ele foi reeleito, é o segundo maior homem no poder, né? Há muito tempo no poder, se eu não me engano. É o quarto mandato. É o quarto mandato dele como presidente do país. Quinto mandato. Está indo para o quinto mandato. Ele se elegeu para o quinto mandato. Quantos anos ele está no poder, administrando um país? Vai para mais de 20. Né? Aí eu volto lá. Alguém já levantou o índice de desenvolvimento humano na Turquia? A qualidade de vida dos turcos? Gente, foi democrático, você ressaltou isso. Então, algo de bom, mesmo sendo ditador, tendo problema em relação à comunicação em massa, à imprensa, porque ele vela, é meio que um sistema ditatorial, mas a população provou na urna, mesmo com uma diferença pequena, que ela ainda está satisfeita com o regime que tem. A saúde chega para o morador, a educação chega para o neto, para o sobrinho, para o filho, e aí eu começo a colocar na balança, é a minha suposição em relação aos turcos. Eu ponho na balança a liberdade que eu vou ter de imprensa, de ser um país livre, mas eu olho lá para os países do terceiro mundo, onde se levanta a bandeira da liberdade, vejo a mistura e a confusão com a libertinagem e a falta de punição, cada um faz o que quer, se sente no direito. Aí eu olho para baixo e falo, não, eu quero continuar no patamar que eu estou. Para mim, a urna é resultado, é democrático. A urna, o eleitor, elege aquele que ele aposta. Se ele está satisfeito com o governo, ele reelege quantas vezes forem necessárias. Não, eu acho que a questão da Turquia, dessa vez o processo foi legítimo, transparente, foi acompanhado por muita gente. O Erdogan, 2019,
2019? Não, desculpa. 2019 estive lá, acompanhei bem de perto. Minha esposa gosta muito da Turquia, por isso foi uma viagem voltada para ela, mas eu acompanhei bastante. O Erdogan é meio considerado um ícone, né, no país. Hoje, dessa eleição atual que ele venceu, Thaís, ele ganhou por uma margem de 3%, 52 a 49. Foi a primeira vez que ele se sentiu ameaçado no segundo turno, né? Contra ele tem o quê? Uma inflação de 85% ao ano, tá? E a questão do terremoto, em que ele falhou, da mesma forma como o Bolsonaro e o Lula, a Dilma falharam em alguns eventos no desastre natural, de você acompanhar, ele também teve esse problema. Agora, o que é muito curioso é como a habilidade política dele, que ele consegue, mesmo assim, ainda agradar uma grande parte da população turca, e eu digo isso porque, se vocês repararem, ele é um país que faz parte da OTAN, e, ao mesmo tempo, consegue manter um bom relacionamento com a Rússia, com o Putin. É a habilidade pura dele. Ele está numa região estratégica ali na geografia mundial. Então, o Erdogan, acho que se ele tem pretensões de continuar, segundo ele agora ele vai ser o último mandado, mas se ele quiser o sexto, ele vai ter que se articular melhor. Ele já não tem aquele percentual de 70%, 75%, 80% que ele teve nas 3 primeiras, na outra foi 64%, e agora cai para 52%. Então, alguma parte, a geração nova, que gosta mais dessa liberdade de expressão, os jovens turcos, já começa a se manifestar contrária a essa posição um pouco mais impositiva dele, rígida dele. A Turquia, uma parte da Turquia é na Europa, né, no leste da Europa, mas uma parte também é na Ásia. Ela se equilibra entre os dois continentes e o Erdogan vai se equilibrando no poder também. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o segundo bloco, nesta segunda-feira. A Thaís Margarido, jornalista, o Rodrigo Marçaioli, advogado, estão analisando as notícias com você. Thaís, o deputado federal Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, engenheiro, sobrinho do Edir Macedo, teve o mandato cassado e por esse incidente que aconteceu na nossa área da comunicação. Ele tentou impedir, durante o mandato de prefeito em 2020, que a situação da saúde fosse retratada nos meios de comunicação. Tinha uma estrutura chamada Guardiões do Crivella, impedia as pessoas de darem entrevista. Na porta dos hospitais, das unidades de saúde. Ele foi cassado por essa iniciativa. Houve reportagens muito fortes evidenciando essa armação dos Guardiões do Crivella, principalmente pela Rede Globo de televisão. É claro que a imprensa ainda é o quarto poder, a gente está aqui para isso, a nossa obrigação enquanto jornalista é informar, levar a verdade, levar a informação checada na fonte. A partir do momento que você tem um líder como ele, pelo menos chefe de Estado, impedir com que você leve a informação é inadmissível, é inaceitável. Mas esse ser o motivo da cassação de um mandato, para mim, já é extremo, né? Nós temos comprovações, nós temos políticos em mandato, com provas materiais de supostos crimes de corrupção que estão sentados na cadeira administrando cidades ou cumprindo os seus mandatos. Então é muito difícil, Paulinho, a gente entender que um deputado teve um mandato cassado porque ele simplesmente impediu o direito da imprensa, o livre direito de ir levar a informação da imprensa a fazer o seu trabalho. Eu acho que é muito pouco para cassar o mandato. Eu acho que vale cassar o mandato de um político, seja ele deputado, vereador, federal, estadual, senador, presidente da República, é você ter provas cabais que ele trabalhou de forma contrária à Constituição brasileira, de forma contrária à população, com caso desviando recurso público, seja da área da educação, da área da saúde, da assistência social, aí sim, com provas materiais. Então, para mim, foi assim, pode ser um dos motivos da cassação de mandato, mas não ser único e exclusivo você proibir a imprensa de fazer o seu serviço, de você manter uma estrutura que proibia o repórter de chegar e divulgar a notícia. Isso é muito mais, cabe uma ação, aí está aqui o Rodrigo para falar para mim, complementar, cabe muito mais uma ação do que propriamente a cassação de mandato. Eu estou errada? Não, eu concordo com você, eu achei que foi uma medida extrema. Exagero. Se você colocar no papel o que a gente vê de motivos
condutas praticadas por políticos que exacerbam e muito o padrão da normalidade, sobretudo quando envolve dinheiro, né? Dinheiro público. Ele, eu acho que paga um pouco a conta, Thaís, pela posição política, pela ideologia política dele. Sim. Que hoje, na gestão atual, é contrária a todos. E vai levar a gente a acabar falando novamente por uma crise de identidade que passa a terceira instância do judiciário brasileiro. Terceira instância. A primeira, a segunda, eu acho que acredito que ainda nós tenhamos justiça aí nas áreas possíveis e imagináveis que nós vivenciamos, civil, criminal, administrativo, eleitoral, etc. Quando sobe para uma terceira instância, o viés político dos interesses ali apitam mais. Eu falei de manhã para o Paulo e confirmei agora também, você está aí na mídia. Churrasquinho no Palácio da Alvorada com Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, Lewandowski aposentado, a condição para entrar no churrasco, você pode pesquisar aí, celular na porta. Para todo mundo poder confraternizar. Assim, conta outra que eu vou acreditar, né? Que a gente sabe muito bem como é que funciona. Então, quando você tem uma situação assim, em que você acaba conversando, ajustando os interesses, alinhando posições, acaba sofrendo a parte final. No caso, aí agora o Crivella. Realmente, eu acho que tem situações muito mais graves como essa. Eu até reputo, por exemplo, eu gostaria que o Deltan continuasse como deputado. Gostaria. Mas concordo que a manobra que ele fez foi até um pouco infantil demais, né? No meio jurídico a gente falou, pediu desincompatibilidade para não ser julgado lá. Na época eu ainda falei, o TRE ou o TSE vai pegar isso, não tem como. Está muito claro, porque já tem precedentes nesse sentido em que houve a cassação do mandato. Mas tudo bem, ele foi, mas ele seria muito mais útil fazendo o papel de fiscalizador como ele foi, tá? Ainda que os meios não justifiquem ao fim, mas expôs uma situação e deixou desnudo um dos reis, o rei atual, né, de tudo aquilo que praticou, mas por uma questão formal, processual, ele virou um imaculado, um santo agora, né? Ele é praticamente o melhor presidente que a gente já teve. Eu acho que isso não desfaz o que ele fez, mas para os olhos de algum, para os olhos da justiça de alguns, isso passa-se batido, vira-se a página e continua, segue o jogo, né? Eu concordo que o Marcelo Crivella não deveria ser o único cassado. A gente tem Arthur Lira, o presidente da Câmara, com corrupção comprovada, processos de condenação que foram anulados, como o presidente Lula também teve processo, foi condenado e depois os processos anulados, como tem o Renan Calheiros, que o país inteiro filmou em diversas situações. Mas eu entendo que o que o Marcelo Crivella fez como prefeito do Rio é gravíssimo. Sim. O impedimento do exercício da livre comunicação, com os guardiões do Crivella, com truculência, acho gravíssimo e acho que representa sim um motivo de cassação. Mas eu concordo, tanto com o Rodrigo como com a Thaís, que outros mais graves continuam exercendo os mandatos. O Rodrigo citou o Deltan Dallagnol, Rodrigo, e hoje ele é o convidado aqui na Rede Cultura de Televisão Roda Viva, né? Do Roda Viva. A cassação do Deltan Dallagnol foi polêmica. Agora, me chamou muito a atenção, já conversei com vocês isso hoje, que o autor da Lei da Ficha Limpa, um dos autores, o advogado, ex-juiz Marlon Reis, né, ele considerou irretocável a decisão da cassação do Dallagnol, prevista na Lei da Ficha Limpa, essa questão de se exonerar de um cargo público para escapar de processos administrativos. Eu conversei com um procurador que disse, olha, o processo administrativo ainda não estava aberto, era uma sindicância preliminar. Sim. Então, foi exagerado. Agora, precipitado, prematuro. Mas não era uma sindicância só, eram 15, né? Exatamente. Inclusive no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, já tinha algumas situações como essa que se viram até de subsídio para a cassação dele agora. Tecnicamente, os fundamentos da decisão são corretos, Paulo. Não tem o que falar, estava com a previsão. Mas que aí eu vejo mais também como o cidadão brasileiro, tudo bem, fez justiça com as próprias mãos, porque era necessário e porque não se confiava na última instância do país, como se fosse alguém que fosse chancelar, né, essa decisão. Procurar de todos os meios, quando não tinham mais, uma composição do Supremo era uma, a que está atual é outra. Naquela época ele foi condenado, foi preso e etc., o presidente Lula. E chega depois,
por subterfúgios de nulidade processual, agora começam a arquivar todos os processos da Lava Jato, desidratam a operação, que, no mérito, ninguém conseguiu contradizer que não aconteceu os desvios e utilização indevida. Então, é uma situação muito complicada, porque, assim, a questão da credibilidade já passou longe para mim, né? Infelizmente. E o Deltan é vítima da própria legislação de que ele era o fiscal da lei e o defensor, né? Isso que é meio engraçado, meio kafkiano da gente analisar. Mas as sindicâncias, Paulo, por ter um número tão elevado, eu acho que acabaram sendo utilizados como subsídios para o acórdão de cassação. Sérgio Moro? Pode. Pode? Pode. Um pouco menor, né? Menor, menos exposição, porque ele era o destinatário da prova e como ele fez, da maneira ele ocupou o cargo também de ministro, tem tudo isso que você coloca. E o Supremo hoje não julga só aspecto jurídico, ele julga o aspecto de comoção social, né? E daqui a pouco você transforma, político, o Deltan, né? já foi, daqui a pouco você transforma o Moro num Marte, que aí eu acho que é tudo, que o ódio que o Lula destila, as pessoas mais inteligentes em volta dele, ele tá falando, vai com calma, você vai criar um Marte aí, um mito, e esse é realmente o mito, né? Você entende que houve influência no Tribunal Superior Eleitoral do Lula com um aspecto de vingança contra o Dallagnol? A vingança do Lula ele não esconde de ninguém, que ele veio Inclusive, quando ele ser eleito e falou, Moro e Deltan são... Inclusive, na cassação do Deltan, que hoje está no Roda Viva, aqui na Rede Cultura à noite, houve uma manifestação extremamente mesquinha do governo Lula, assim, zoando o Deltan, usando uma estrutura, um painel de PowerPoint, como PowerPoint se fosse, parecido com o que o Deltan usava, né? Sim, mas pau que bate Chico, bate Francisco, já diz o ditado, né? Então agora é chumbo trocado entre eles, né? O Deltan também teve um momento de protagonismo dele quando ele colocou a situação. Eu não vi como exposição nenhuma, porque aquilo para mim era uma coisa bem didática para você entender, era para todo mundo entender, né? Agora, que tem um viés aí de ódio reprimido e nas entrelinhas, você não tem a dúvida nenhuma, né? Eu tenho certeza que agentes políticos do governo executivo tentaram influenciar de alguma forma o judiciário, apesar de você vai ouvir a negativa sempre. Não teve influência nenhuma, julgaram, deliberaram. Tudo bem, mas você não consegue blindar o julgador dele ter a opinião da mídia, da sociedade em volta. Falar que ele ignora totalmente, não, eu estou analisando friamente os fatos, os autos. Não. Né? O Marco Aurélio Mello falava, processo não tem capa, tem conteúdo. Mas muito difícil o julgador não olhar a capa e o que está em volta. Thaís? Difícil. Eu acho que com tudo isso quem perde é o país. Não estou aqui em defesa do Dallagnol. O que eu acho que perde é o país. Nós que somos eleitores, munícipes que ainda se preocupa, pensa numa estrutura política, pensa no desenvolvimento do país, a gente começa a desacreditar das coisas. E o pior fator é você desacreditar do país onde você vive e principalmente, Rodrigo, da justiça. Hoje a gente desacredita da justiça. Aí a gente discutiu muito em relação ao projeto de lei sobre fake news. Por quê? Porque começa a se propagar isso nas redes sociais e as pessoas que não têm tempo, de repente, para se instruir melhor, acabam comprando a primeira ideia que é vendida numa rede social sobre essa divisão. E aí você começa a perder a credibilidade na justiça e aí começam as pessoas a tomar as atitudes por elas próprias mãos e a gente vai perdendo, eu sinto, essa é a minha preocupação, você vai perdendo o controle do país, da situação. Cada um vai lá e faz o que acha que tem que fazer, sabe? Porque eu não confio mais na justiça. Porque é vendido aquilo que é colocado e exposto na rede social. O caso do Dallagnol, o caso do Moro, o próprio presidente anunciar que ele está satisfeito com isso, que é questão de justiça, e a gente sabe lá atrás que não foi bem assim, né? Tem uma minissérie em que ele relata, o dia que eu voltar para o poder, que eu for presidente, eu vou mandando prender cada um de vocês, qual o seu nome? E perguntava isso para os policiais federais. Quer dizer, né, foi uma minissérie baseada em fatos reais, e hoje a gente vê a comprovação. Menos de 6 meses de comando e já começou a caçar. Então, cadê aquela liberdade? Cadê a liberdade de imprensa? Opa, a gente divulga o que quer e o que pode. Cadê a liberdade de democracia, de eleger, de se expor? Muito difícil, Paulinho. Faz com que nós brasileiros, começamos a perder a credibilidade na justiça. Estou sendo muito séria como cidadã. Na justiça, realmente, até que esfera eu posso acreditar que eu tenho ministros que realmente julguem a causa e que pensem na população, que pensem no melhor do país, na transparência, né? Na transparência da gestão.
A Thaís usou 2 vezes a palavra perder, o país perde, a gente perde a credibilidade na justiça. Agora eu vou usar uma 3ª vez. Eu, se fosse você, não perderia hoje, Roda 10 Viva. da noite, Roda Viva, Rede Cultura, Deltan Dallagnol. O Opinião Litoral volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nesta segunda-feira, Thaís Margarido, jornalista, o Rodrigo Marçal, advogado, estão comentando as notícias com você. Uma notícia do fim de semana é que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria dado um calote muito grande, provocou um calote bilionário na Caixa pelos gastos na tentativa de reeleição. Ele já é acusado de ter usado o auxílio emergencial no último ano também e várias outras coisas. O país tem mecanismos de evitar que políticos, no ano da reeleição, façam esse tipo de coisa, mas parece que não está funcionando, né, Thaís? Toda eleição é a mesma coisa, né, Paulinho? Porque gastos medidas... em publicidade, por exemplo, no último ano Tem uma meta. O mandatário não pode gastar mais do que na média dos 3 anos anteriores. É isso mesmo. Né? Mas são medidas que a gente sabe, pré-eleitoreiras, sempre são utilizadas em todo o governo. São medidas porque quem está com a máquina na mão, a pessoa entende que tem o privilégio de fazer ações que realmente beneficiem diretamente o eleitor para que ele tenha a contrapartida depois na urna. Então já é uma medida que, infelizmente, é utilizada há anos. O sistema faz isso. Quem tem a máquina na mão se privilegia em relação aos outros candidatos para obter os votos que precisa, como se fosse a forma de gratidão do eleitor. Então, assim, é algo que o país precisa fiscalizar ainda mais. A gente sabia, até hoje eu não vi um presidente da República discutir em relação ao INSS. Hoje a nossa arrecadação no país continua sendo inferiormente menor, a gente arrecada menos e acaba pagando mais. A cada ano que passa, o número de aposentados aumenta, sejam aposentados por idade ou por invalidez, e a nossa arrecadação continua ínfima. Então, a pergunta que eu faço daqui 30 anos, vai ter dinheiro no cofre para quem? Para essa geração que está vendo conseguir se aposentar? Então, assim, são medidas, todo mundo vai lá, faz o que quer, mexe no cofre, tem aquela coisa que não fica tão transparente. Nós somos culpados, os próprios eleitores, porque a gente, na correria do dia a dia, não vou nem falar em questão de que a gente tem desinteresse em aprender. Muitas vezes não tem tempo de buscar informação. Por isso que a informação é tão importante. As pessoas vão sendo levadas pelo aquilo que ela lê a manchete quando lê, e a gente vai vivendo sem levar informação, sem discutir o país, sem cobrar os nossos direitos. Eu sempre falo aqui que existe, na minha época, que não é nem mais colegial, na nossa época era ainda, Rodrigo, tinha uma disciplina chamada, na nossa, do Paulinho, chamada OSPB. Né? Por mais que fosse uma disciplina que estudava, divulgava para nós a Constituição de 88. Ali eu tive conhecimento dos meus direitos e foi isso que me fez escolher jornalismo, porque eu estava tendo oportunidade de ter conhecimento dos meus direitos para poder brigar, e os meus pais, na época, que tinham estudado pouco, não tinham. E eu precisava multiplicar essa informação. É a mesma coisa hoje. Então, assim, vai lá, quem está na máquina, usa o dinheiro da máquina em favorecimento próprio, alguns de forma camuflada, outros descarada, que usa a máquina para fazer até material de campanha, usa o dinheiro da publicidade para fazer autopromoção, não do governo, né? Ou seja, não faz promoção do CNPJ, mas faz promoção do CPF. Eu fiz e não sou eu, é a máquina que me permitiu fazer, né? Então, assim, a gente vê que isso, infelizmente, o sistema ainda é falho e permite com que muitas reeleições acontecem pelo dinheiro público e pela máquina. Vou dar o biso em tudo que ela falou, porque ela tem razão. Não tem uma vírgula para mexer com relação a isso. Você se tornar aí, às vezes, cético é por causa dessa situação que a gente vê ano após ano, acontece reiteradamente. Os mesmos tipos, as mesmas linhas de conduta, já está até manjado. Você pode até falar que, se quiser, pega. Ninguém nunca está interessado em pegar. Só que a contrapartida vamos aumentar a arrecadação. É sempre isso. E quando a gente fala aumentar a arrecadação, o telespectador tem que estar entendendo, a culpa não é da Receita Federal, Receita Estadual, não. Eles estão no papel deles, são funcionários, vem a determinação do Executivo, eles cumprem. Né? É porque fica uma sangria, uma hemorragia grande de verba pública que você não consegue cobrir nunca e, para, no mínimo, colocar destinação aí duvidosa.
Então você acaba numa situação como essa, a conta não fecha. E essa conta ela vai se avolumar. Eles falou na questão da aposentadoria, gerações futuras. Como vai ser? Não tem planejamento. Não tem nenhum. Desculpa, eu não vi nenhuma proposta durante a campanha, Paulinho, planejamento sobre INSS, gente. E seguridade, não tem. Qual foi o presidente, e falo isso dos dois que foram para o primeiro e segundo turno, que apresentaram um projeto de planejamento do cofre da aposentadoria do brasileiro? Tem gente que não contribui, mas tem direito de receber os bolsas da vida. Gente, daqui a 30 anos, para pensar. Eu não sou economista. O jornalista é curioso, né, Paulinho? A gente quer sempre saber um pouquinho de cada assunto. Mas é uma continha simples para quem está em casa nos acompanhar. Se eu não arrecado, como é que eu vou conseguir pagar para aquele que arrecadou? Tem gente que arrecadou hoje e vai sair no prejuízo daqui 30, 40 anos. Não se tem planejamento. Isso já se discutia há 10 anos. Na época que eu estava na rua fazendo matéria no INSS, conversando com o gerente de INSS. Na porta. É difícil isso, gente. Aqui na Baixada a gente tem aquele exemplo tétrico do fundo de pensão dos portuários, né? O Portos que quebrou e deixou os portuários sem aposentadoria. A gente tem exemplos internacionais da Grécia, em que o sistema previdenciário quebrou, do Chile, em que foi adotado um modelo que não satisfez os aposentados, os novos aposentados. A França mexeu no sistema previdenciário agora. Está mexendo ainda? Está mexendo, é uma coisa complicada, né? Mas precisa, a Thaís tem razão, isso aí precisa ser enfrentado. Uma operação da Polícia Civil prendeu mais de 30 pessoas no golpe dos nudes. Como é que é esse golpe? Com perfis falsos de mulher, e é super fácil, pega no Facebook uma foto, pega depois uma foto de uma mulher nua, convence um homem a mandar um nude e depois chantageia esse homem. Há um caso recente de suicídio de uma pessoa chantageada nessas condições. Emocionalmente não preparado, esses meios de comunicação propiciam isso, né? Era uma coisa que cedo ou tarde ia acontecer, e está acontecendo, e vai acontecer muito. São. Cada vez mais bem feitos, não é? E a estrutura do criminoso que pratica isso é enorme, né? E o indivíduo, quando não está de uma forma muito bem preparada emocionalmente para brincar nesse jogo, acaba tendo uma mente mais fraca, cometendo suicídio, pô. É uma das possibilidades, né? Agora, essa chantagem pode ser monitorada, mas os crimes cibernéticos detêm uma qualidade de sofisticação tecnológica que muitas vezes a própria polícia não consegue contrapor por falta de estrutura tecnológica também, né? Aí o executivo tem que destinar verba para isso, para que eles possam ter um arcabouço de elementos tecnológicos que eles possam impedir ou descobrir, entenderem como fizeram nessa apreensão aí, esses 30 criminosos. Profissionais especializados para poder ajudar a coibir, monitorar, ir atrás dos IPs. E assim, a gente conseguiu um avanço. Chegaram em 30 pessoas que cometiam esse tipo de golpe. Quantos outros não são cometidos da mesma forma, da mesma maneira? Agora, isso mostra a fragilidade, né? Através do celular. A fragilidade do ser humano, né? O homem vai lá e acredita que quem está atrás da tela realmente é uma mulher linda e maravilhosa, solteira, no mundo em que a gente vive hoje, e ela vai lá e fala, troca comigo. E ele automaticamente vai lá do outro lado da tela, se não é um, são 2, 3 caras gargalhando, continua e vai lá e fala, agora, seu trouxa, você vem. Então, gente, para que usar isso aqui como forma? A gente ainda é do toque, tudo bem, bom dia, boa tarde, aperto de mão, olhar. É que atrás da tela todo mundo se revela, né? Aí a gente vê a fragilidade do homem. E aí cai num golpe como esse. Os golpes são bem articulados e eles podem ter consequências trágicas, né? Como disse o Rodrigo, muitas pessoas não têm estrutura emocional para resistir a uma ameaça de uma derrocada da sua vida afetiva, da sua vida pessoal. Se a gente olhar no fundo, em função de um ato impensado, mandar um nude iludido por alguém. Sabe o que é isso? A gente vai olhar, vai tirar essa questão do criminoso, vai tirar o celular e a gente vai ver uma sociedade doente, psicologicamente falando. As pessoas sem interação nenhuma, sem esses valores, sem conseguir entender e lidar com frustração, paixão, rompimento, necessidades fisiológicas, sexuais, no caso que pede um nude, tudo. Você vê um problema psicológico sendo criado. Nós temos uma sociedade doente, é que ninguém quer ver,
porque dá muito trabalho. Nós já falamos outro dia numa pauta a questão dos serial killers nas escolas brasileiras, que era uma exclusividade americana, agora aqui já começa a ter mais. Então, a gente nota uma sociedade doente, pessoas visivelmente fragilizadas, expostas, fácil de você conseguir alguma coisa em troca, e nesse objeto de conseguir a questão financeira, a questão econômica, é muito fácil. Agora, não olhar para o problema como ele acontece, é muito complicado, né? Eu vou até deixar uma dica aqui, Paulinho, eu fui buscar aqui no celular. Teve um final de semana, tem mais ou menos uns 20 dias eu assisti com o Paulo, com meu marido em casa. Ele falou, vamos assistir esse filme que eu já ouvi os comentários, as críticas são boas. A Baleia, alguém aqui já assistiu? Eu assisti. Retrata que justamente foi sobre isso. O ganhador do Oscar, o Brendan Fraser, se não me engano, né? Retrata justamente isso. Você vê que ele tem uma vida atrás da tela do computador, como professor, como acadêmico, e ele só se revela no final, já prestes a morrer. E você vê o nível de ingenuidade dele, às vezes, né? Atrás da tela, o que ele acredita, o que ele não acredita, como é fácil de você manipular. Exatamente, as pessoas. Então fica a dica, né, para quem está nos acompanhando, para ver que esse filme retrata a realidade da sociedade que a gente vive hoje. Bem lembrado pelo Rodrigo. A sociedade está cada vez mais doente. Agora, Rodrigo, um crime que não teve nada de cibernético, nada de digital, foi o assassinato por bombons envenenados de uma mulher no Rio de Janeiro por ciúme de uma outra. Essa achou que o namorado atual, que era ex-marido da mulher assassinada, ainda se interessava por ela, mandou flores e bombons assassinados, ameaçou o motoboy que fez a entrega, né? E o ex-namorado dela foi solto pela justiça. Esse enredo que você falou é para filme, né? Novela, porque o grau de sofisticação e o grau de maldade do ser humano, de novo, a gente vai voltar na questão emocional, a doença doente de ciúme, de possessividade, isso aqui, na verdade, é só a concretização dessa doença toda que a gente está falando, desse mal-estar que atinge a sociedade. E olha o grau de maquiavelismo, né? O grau de situação em que você acaba acompanhando dessas, envenenar o bombom, que era uma coisa que a gente vê em filme do 007, que a gente antigamente via situações muito excepcionais, Missão Impossível, hoje acontece no dia a dia. E uma vida é retirada assim, né? Eu fico imaginando assim, essa mulher é a morena, né, que envenenou o bombom da loira, né? Colocando, imagina lá, comprar uma caixa de bombom e colocar o veneno no bombom, Seringa, uma premeditação horrorosa, né? Por homem, né? Por um caso amoroso. E ele hoje está nas suas, já saiu, né? Já saiu. Está nas suas, o pivô de tudo isso está solto. Não estou dizendo que ele é o culpado, né? Até porque eu não me aprofundei no caso. Mas é lamentável você tirar a vida de outra pessoa por questão de relacionamento, de ciúmes, né? É tratamento psicológico. E isso, você viu também aquele caso, isso me lembra aquele caso que aconteceu recentemente aqui em Santos, não tem nem um mês, daquela jovem que terminou o relacionamento com o namorado, ele foi lá, tirou a vida dela e depois a própria vida dentro de um condomínio. Aconteceu em Santos, no Embaré, um advogado, isso, né? Aconteceu em Cubatão, numa farmácia, nesse ano. Aconteceu em Praia Grande, num bar, né? Um sargento da Polícia Rodoviária, tirar a vida da ex-parceira, em 2 casos se matar. E no Morro São Paulo, na Bahia, um funcionário de hotel traído montou a barraquinha do drink do corno feliz e se deu bem, lidou de outra maneira bem diferente com essa questão. Mas é a exceção, com certeza. É a questão de lidar com a coisa ruim que acontece de uma maneira mais produtiva. Ele leu o livro O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury, e resolveu dar uma virada, brincou com a própria situação, né, o drink do corno feliz, e se deu bem, virou point na praia mais badalada do Morro São Paulo, na Bahia. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo muito a Thaís Margarido, ao Rodrigo Massaioli, a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, ágil, esperta, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Não perca hoje à noite, Roda Viva aqui na TV Cultura, e até amanhã nesse mesmo horário novo de 1h30, uma ótima semana para você que você merece.